Aleluia. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão. Aleluia. Saudade de vocês, é bom estar aqui de novo. Depois de alguns anos, é uma honra. Queria, em nome da minha esposa, que amanhã estará aqui com vocês, agradecer a vocês essa casa que nos recebe com tanto amor. Sabe, irmãos, é algo que é precioso que nós temos com vocês aqui, é relacionamento. Porque eu posso descer aqui? Vocês me veem se eu descer aqui? Posso? Com licença. Aleluia. Eu gosto de estar perto assim. Nós amamos relacionamento, sabe? Nós não nos movemos por uma agenda de evento, mas nós nos movemos por uma agenda de relacionamento. Por quê? Porque evento passa, mas relacionamento permanece. Eu esperava um amém agora, irmãos. Sabe, nós estamos acostumados a viver de evento em evento, de culto em culto, de célula em célula, e tudo bem. Talvez eu vou ter que subir de novo aqui, né, eu acho. Tudo bem pelos eventos, pelos cultos, pelas células, mas sabe de algo? Tudo isso é bom, mas vai passar. Sabe o que vai permanecer? Relacionamento. Relacionamento é o que permanece. É por isso que é muito precioso para nós, como família, como casa, estarmos aqui com vocês nessa 1000ª célula que vocês estão completando, porque célula é ou não é um lugar de relacionamento. Célula não é um lugar de evento, célula é um lugar de olhar no olho. Por mais que o evento seja bom, a conferência seja boa, o culto seja maravilhoso, mas tudo isso vai passar. Sabe o que vai continuar? Você. Você continua. E é por isso que a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E eu fiquei sabendo antes de vir para cá que essa é uma igreja que ama a palavra. É verdade ou não é, irmãos? Essa igreja ama ou não ama a palavra, irmãos? Aleluia! Então, se você puder, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Eu vou tentar pegar minha Bíblia aqui. Bom, é possível projetar aqui para a gente ir acompanhando juntos? Se for possível. Já está aqui? Aleluia! Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Vamos lá. Se você puder, feche os seus olhos aí rapidamente. Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós sabemos que muitas coisas vão passar, mas a Tua palavra vai permanecer. E é por isso que nós aqui declaramos que nós amamos a Tua palavra, Jesus. Nós pedimos, Espírito de revelação, esteja sobre nós. Nos dê clareza, nos dê entendimento, nos guie pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Nos clareie a visão daquela revelação que o Senhor quer nos dar nessa noite. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, fizeram o que, irmãos? Seguiram a Jesus. Uau! Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, perguntou-lhes, disse-lhes nessa versão: o que estão procurando? Talvez a sua versão diga aí: o que vocês querem? E aqueles 2 discípulos olharam para Jesus e disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Versículo seguinte, Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 da tarde. Versículo seguinte, André, agora fala comigo, se você puder, fale comigo aí bem forte. André era irmão de quem? Simão. André, irmão de Simão, era um dos 2 que ouviram aquilo de João e seguiram a Jesus. Versículo seguinte, ele encontra primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias,
Seguinte, e o levou a Jesus. Agora veja esse versículo 42. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, tu és Simão, filho de Jonas, outras versões filho de João, como aqui. Você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Novamente, tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui por enquanto. Vamos lá, o texto que a gente leu aqui é um texto simples, mas é um texto que muitas vezes nós não paramos para ver a profundidade. E eu prometo, irmãos, que eu vou ser rápido nessa noite, mas eu queria a sua atenção aqui comigo. Vocês estão aqui comigo? Amém? Tem um amém aí ou não? Pessoal do fundo, vocês estão aqui também? Aleluia! Então vamos lá, rapidamente. O que está acontecendo é o seguinte: João Batista, vem alguém para ser João Batista? Você, vem. João Batista, vestido com peles de camelo, ele está no deserto, e João Batista ele está com 2 dos seus discípulos. Vem, você de preto, é você, vem. E vem um discípulo de camisa social, vem discípulo, vem. Um discípulo mais moderninho, outro mais elegante, ó. João está no deserto, conversando com 2 dos seus discípulos, isso. Enquanto João está falando com 2 dos seus discípulos, a palavra que nós lemos fala, que enquanto ele está falando com os discípulos, tem alguém que passa. Quem que passa? Quem, irmãos? Jesus. Jesus passa, e eu vou fazer o papel dele, porque eu que estou pregando e eu quero o melhor papel para mim. Então Jesus passa. E aqueles 2 discípulos que estavam com João, o que eles fazem? Começam a seguir Jesus. Começam a seguir João não seguiu, só os 2, isso. Isso está muito bom. Começam a seguir Jesus. Jesus percebe que está sendo seguido. Olha para eles e pergunta: ei, vocês estavam lá com João, não estavam? O que é que vocês querem? Agora vem comigo aqui. Você já parou para imaginar Jesus olhando na bolotinha dos seus olhos e falando assim: o que é que você quer? Talvez você, como eu, tiraria aquela lista. Se o Senhor puder me dar um carro novo, é verdade ou não é? Se o Senhor puder me dar uma casa nova, se o Senhor puder me dar um emprego melhor, se o Senhor puder melhorar minha renda, Senhor, se o Senhor puder me dar um chefe melhor, aleluia. Se o Senhor, sabe, irmãos, e tem problema nisso? Nenhum. Tudo isso é lícito e é válido, mas sabe o que me impressiona? O que me impressiona é ver a resposta desses 2, que podendo pedir qualquer coisa, eles olham para Jesus, João, e falam assim: Jesus, nós só queremos saber onde o Senhor mora. Uau! Podendo pedir um carro novo, que daqui a 10 anos já é um carro velho. Podendo pedir uma casa nova, que daqui a alguns anos, se não reformar, vira uma casa velha. Podendo pedir uma cura, que é maravilhoso, mas que talvez daqui a alguns anos tenha outra doença. Podendo pedir qualquer coisa, ele pede uma: Senhor, nós só queremos saber onde o Senhor mora. Ou seja, podendo pedir qualquer coisa, eu quero pedir uma: relacionamento. Eu quero ir para a tua casa, Jesus. Sabe por quê? Porque o carro novo vai ficar velho, a casa nova vai ficar velha, o tempo vai passar e vai corroer muita coisa, mas tem uma coisa que vai permanecer. Tem uma coisa que o tempo não leva, tem uma coisa que o vento não leva, tem uma coisa que a empolgação do momento passa, mas que permanece. Sabe o que é?
relacionamento. Então quer saber, Jesus, eu quero um momento contigo, eu quero estar no evento, eu quero estar na célula, eu quero estar na conferência, eu quero estar na vigília, mas quer saber, quando tudo isso acabar, eu também quero tomar café da manhã com o Senhor, eu também quero almoçar com o Senhor, eu também quero jantar com o Senhor. Sabe por quê? Porque tudo isso vai passar, mas o que vai permanecer é relacionamento. E o que Jesus faz? Vem e vê. Agora eles foram para a casa de quem? De Jesus. Vamos lá para casa? Bora aqui para casa. Passam o dia com eles. Jesus leva eles para a sua casa. Agora olha bem na bolotinha dos meus olhos aqui. Olha isso, bem na bolotinha, com muito amor. Sabe onde as pessoas que têm relacionamento com você realmente te conhecem? É dentro de casa. É verdade ou não é? Não sei porque o cônjuge está olhando para a cônjuge de lado assim. Eu não sei porquê, irmãos. Porque é o lugar que onde realmente te conhecem, é o lugar que você tem relacionamento. Às vezes na frente aqui dos outros na igreja você até disfarça bonito, mas seu cônjuge te conhece. Não sei por que ficou esse silêncio agora, irmãos. Aqui no domingo quando você levanta sua mão é glorioso, mas e lá na quinta-feira? A mesma mão que você levanta aqui no domingo é a mesma que você estende para o necessitado na rua? Está muito silencioso. Está tudo bem com vocês, gente? Faz um favorzinho para mim, por favor, bem de leve. Cutuca alguém de lado assim e fala assim: tá te pegando? Agora cutuca do outro lado que você ignorou primeiro. Isso. Cutuca aí e fala assim de leve: tá te pegando? Agora vem aqui comigo. O lugar onde o povo te conhece é onde? Dentro de casa. É o lugar em que muitas vezes o momento não está bom, mas que a gente tem a oportunidade de oferecer Jesus para aqueles que estão junto com a gente. Que muitas vezes é difícil. Temos casados aqui ou não? Casados? Empolgados? Não tão empolgados? Cadê os casados empolgados dessa igreja? Aleluia! Oh, glória! Um momento que a gente pode ser parecido com Jesus, sabe qual é o momento? Quando a gente está empolgado assistindo o jogo de futebol e a esposa fala assim: sai um pouquinho e vem secar uma louça para mim. É o momento que o adolescente está empolgado no seriado da Netflix e a mãe fala assim: sai um pouquinho do Instagram e da Netflix e vem secar uma louça para mim. Eu não sei porque tem umas 3 mães lá no fundo falando: usa esse menino, Jeová. Entra na minha casa, entra. Sabe por quê? Porque o lugar que o povo nos conhece é dentro de casa. E Jesus se tornou ou não se tornou o maior evangelista de todos os tempos? Sim, mas ele começa o ministério mostrando a sua... como eu queria um amém. Oh meu Deus, passou. Jesus é o grande evangelista de todos os tempos, é ou não é? Mas ele começa dentro da sua casa. Porque Jesus está falando o seguinte para nós, igreja, e agora vai ter que ter um glória a Deus: não adianta eu querer ser exemplo lá fora, se eu não vivo a realidade do reino dentro da minha casa. Não adianta eu querer exemplo aqui, no púlpito pregando no domingo, se eu não estou disposto a ir lá numa célula que não tem ninguém me vendo, ninguém me aplaudindo, ninguém me dizendo parabéns. Sabe, irmãos, aqui é glorioso, mas sabe onde é mais glorioso ainda? Quando você está lá na sua casa na terça-feira, naquele dia difícil, e você lembra ainda um pouco do domingo, mas já está ficando meio difícil, e aí você diz o seguinte: peraí, se eu levanto as mãos lá no domingo onde está todo mundo me vendo, aqui no meu quarto onde ninguém está me vendo, eu também levanto as minhas mãos e eu te adoro, Jesus, porque eu não preciso de um templo para te adorar. Onde eu estou, eu sou o lugar de adoração, eu sou o lugar de adoração, eu sou o lugar de adoração. Agora veja,
um daqueles dois é André. André fica tão empolgado com a casa de Jesus, que sabe qual é a primeira coisa que ele faz? É ir para a sua casa. Uau! André vai para a sua casa. E André, encontra o seu irmão Simão, aquele de boné, e traz. Vem, Simão. André vai para a sua casa e encontra o seu irmão Simão. André é irmão de quem, gente? E Simão é irmão de quem? André. Agora veja que interessante. Jesus, até esse momento, de acordo com os relatos bíblicos, ele nunca havia visto Simão. É a primeira vez que ele encontra Simão. E aí André trouxe Simão para Jesus, e aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: espera aí. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Vamos de novo. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Igreja, vem aqui comigo. Jesus está falando para ele nessa hora: tu és Pedro. Está falando: tu és Simão, tu serás chamado Pedro. Mas tu és Pedro agora? Tu és Simão. Agora vem comigo. Não é, no mínimo, pastor, muito estranho o que Jesus está fazendo? Ele está chegando em alguém que tem um nome e falando que vai ter outro nome? Como assim? É o seguinte, é como se Jesus chegasse. Como você chama? Anderson. É como se Jesus chegasse aqui no Anderson. Nunca vi o Anderson, é a primeira vez que a gente está se vendo. Eu olho para ele e falo o seguinte: tu és Anderson, tu serás chamado João Kleber. Não, irmão, sejam sinceros comigo, seja sincero. Faz sentido isso que eu fiz com ele? Chegar e do nada dizer que ele vai ter outro nome, que vai mudar o nome dele? Mas é ou não é isso que Jesus está fazendo com Simão? É. Agora eu sei que você está muito empolgado, então pergunta aí para mim: por que, Matt? Pergunta aí, por quê? Por quê? Eu nunca havia entendido isso, até que eu comecei a estudar com um mestre rabino, que estudou aos pés de rabinos lá de Israel. Ele me falou assim: Matt, no nosso contexto, não faz sentido, mas os rabinos entendem que existem 4 princípios que podem mudar o destino de alguém, e um deles é o nome. Uau! Tem um uau aí ou não? Uau, obrigado por um uau lá no fundo. Um deles é o nome. É por isso que você vai ver Deus muitas vezes encontrando com pessoas e mudando o que delas, João? O nome. Ele está só mudando o nome? Ele está mudando um destino inteiro. Uau! Obrigado por um glória a Deus. Está melhorando, está esquentando. Hein? Quantos lembram de Abrão? Qual que era o destino de Abrão até encontrar com Deus? Não ter legado nenhum, posteridade nenhuma, filho nenhum. Aí Deus encontra com ele e muda o nome e fala: olha, se o teu destino não era ter filho nenhum, agora eu chego aqui, eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino e eu te transformo num pai. E não só num pai, mas num pai de multidões, num pai de nações. E Sarai, que teve seu nome mudado, e de onde não podia gerar nada, gerou nações. Era só um nome mudado, era um destino inteiro sendo transformado. E Jacó, que de um homem nasce uma nação, Israel. Uau! Mas espera aí, parece que antes, na antiga aliança, Deus chegava em alguém, Simão, e falava assim: olha, a partir de agora tu és Abraão. Ou seja, mudou o nome, mudou o destino e vamos lá. Mas por que parece que aqui não é assim? Ele chega em Simão e fala: tu és Simão, tu continuarás sendo Simão. Lá na frente, tu serás Pedro. Mas tu é Pedro agora já? Não. Tu és Simão. E eu sempre me perguntei, por quê? Porque parece que agora é diferente. E eu senti o Espírito Santo falando comigo: agora vai ter um glória a Deus aí.
Vai ter. Eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, sabe por quê, Matt? Porque até a vinda do Espírito Santo, em que poucos eram escolhidos para ser a voz de Deus, parece que um encontro bastava. Mas a partir da vinda do Espírito Santo, em que todos nós temos acesso a Ele, todos os dias, não é apenas um encontro que muda o seu destino, meu Deus, não é apenas um momento que muda o seu destino, mas é um relacionamento que muda o seu destino. Meu Deus, eu sei que aqui não acontece, Mandaguari não acontece, mas lá em Londrina, Simão, tem um povo que vive de evento em evento, de conferência em conferência, e você vai ver a vida deles, e é a mesma de 3 anos atrás. Que bom que em Mandaguari isso não acontece. Mas lá em Londrina, irmãos, quando você for para lá, ora pela gente, porque a gente está precisando de oração lá em Londrina. É um tal de um povo que participa do evento, participa do movimento, mas você vai olhar, muitas vezes está no momento, mas não tem caráter. Está no evento, mas não tem relacionamento. E o que muda o teu destino não é só um momento, o momento faz parte. Ei, fala comigo mais alto que você puder. Um momento, fala de verdade, um momento muda o meu dia. Agora fala mais alto, um relacionamento muda a minha história. É por isso que Jesus nunca chamava as pessoas para terem só um momento, ele falava: segue-me, vem e vê, anda comigo, porque um momento talvez você vai ter até um arrepio, mas um relacionamento vai transformar a tua história inteira. E Simão entendeu e começou a andar com Jesus. Agora me diz uma coisa, isso é lindo, quando Jesus chegava e dava um discurso na frente de milhares de pessoas, Simão estava ou não estava? Estava. Mas quando Jesus ia lá no barco e mandava só os 12 passar perrengue, trabalho lá dentro do barco, a tempestade, Simão estava também ou não estava? Estava. Quando Jesus curava um leproso, quando Jesus multiplicava o pão e multidões eram alimentadas, me diz aí, Simão estava ou não estava? Estava. Mas quando Jesus ia só com 3 no monte orar, Simão estava também ou não estava? Às vezes pegava no sono, mas estava lá. Não faça essa cara de santinho não, irmão. Às vezes estava lá com sono, mas estava lá. Ou seja, ele estava no momento, ele estava no evento, ele estava na célula, ele estava no culto, estava, mas além disso ele partiu para um relacionamento. Ele começa a andar com Jesus e ver o que Jesus fazia e ouvir o que Jesus dizia. Agora, olha que interessante, você sabe qual o significado da palavra Simão na raiz do hebraico? Simão significa aquele que ouve. Simão vem da palavra Shema, que significa aquele que ouve. E você sabe o que significa Pedro? Olha isso, Simão. Pedro significa, entre diversos significados, pedra, rocha, constância, firmeza, inabalável. Não tem um glória a Deus aí não? Meu Deus! Simão significa aquele que ouve, mas Pedro significa pedra, constância, rocha, firmeza, inabalável. Ou seja, Jesus está chegando naquele que ouve e falando: olha, hoje tu és aquele que ouve, mas se você partir para um relacionamento, eu vou te transformar numa rocha constante, firme e inabalável. Obrigado por um glória a Deus. Mas hoje tu és apenas aquele que ouve. Agora me responde aqui, se nós pararmos para pensar, qual que é a geração de todos os tempos que mais é aquela que ouve? Há pesquisas que falam que os nossos pré-adolescentes de 12 anos, quantos anos, irmãos? 12. Eles têm mais acesso à informação do que alguém que viveu uma vida inteira e morreu há 80 anos atrás. Uau! Uau! Há pesquisas que falam que as nossas crianças de 5 anos, quantos anos, igreja? 5.
Elas têm mais acesso à informação, ou seja, elas já ouviram mais do que um rei que viveu a Idade Média e tinha todo o conhecimento da época. Uau! É fácil, você que tem mais de 50, dá o seu celular para uma criança de 5. Ela vai entrar em coisas que você nem sabia que existiam. É verdade ou não é? Estou vendo uns cabecinha branca concordando comigo, assim, é verdade. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Veja, se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, você vai lá na biblioteca pública de Mandaguari, abre um dicionário velho empoeirado, tira o pó e procura a palavra onomatopeia. Ou você pega o seu celular, entra no Google, digita onomatopeia errado, o Google corrige para você e te dá milhares de resultados possíveis. É verdade ou não é? Vocês concordam comigo que nós somos uma das gerações de todos os tempos que mais ouve? Que é mais Simão de todos os tempos? Agora me corrijam se eu estiver errado, que ao mesmo tempo que nós somos uma das gerações que é mais Simão, que mais ouve de todos os tempos, infelizmente, Simão, nós somos uma das gerações que é menos pedra, rocha, constante, firme, inabalável. Uau! E aqui eu não estou profetizando não, eu estou falando algo que infelizmente é verdade nos nossos dias. Como é difícil nós conseguirmos conquistar algo e manter. Há pesquisas que falam, irmãos, que hoje nos Estados Unidos 50% dos casamentos cristãos acabam em divórcio. Porque a gente ama conquistar, mas a gente tem dificuldade em manter. Uau! A gente ama conquistar um novo relacionamento, mas depois a gente já quer outro novo, e aí a gente quer outro novo, e aí a gente já quer outro novo, e muitas vezes a gente para de nutrir aqueles que vieram e nos honraram há muito tempo atrás. Mas Jesus aqui diz, olha, tu és Simão, mas ei, eu te farei, eu te tornarei, tu serás Pedro. E eu creio isso, eu quero profetizar isso. Você que tem menos de 30 anos, levante sua mão bem alto assim. Isso, você que está do lado desses que tem menos de 30 anos, será que você pode botar, ou atrás, botar a mão sobre eles aí? Isso, só botar a mão aí nas costas. Eu quero profetizar que a nossa geração aí que tem menos de 30 anos, vai ser uma geração que vai ser sim aquela que ouve. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos aqueles que ouvem, não tem como não ser aqueles que estão sempre escutando. A mídia nos fala, a internet nos fala, as redes sociais nos falam, mas quer saber? Eu também quero profetizar junto com essa igreja aqui, sobre essa cidade, que nós seremos aqueles que ouvem sim, mas nós também seremos, através de um relacionamento com Jesus que está mudando o nosso destino, nós seremos transformados em rochas constantes, firmes, inabaláveis, que não vão se mover por causa de momento, mas que vão viver relacionamento. Uma geração que não quer só um momento de culto, mas que quando ninguém está vendo, que quando ninguém está aplaudindo, que quando ninguém está olhando, diz assim: Senhor, eu sou esse, me transforma numa rocha constante, firme, inabalável. Sabe, irmãos, a gente grita para jogo de futebol, mas a gente não dá um glória a Deus aqui na igreja. A gente gasta horas assistindo seriado na Netflix, mas não tem 10 minutos para ler a Bíblia. E eu estou calmo. Eu estou calmo, mas ao mesmo tempo eu estou cansado de a gente fingir algo aqui fora que nunca foi verdade dentro de casa. Eu estou cansado de a gente viver num momento aqui que não se espalha para o resto da cidade. Sabe, irmãos, principalmente vocês que são mais jovens, muito cuidado, porque às vezes você está vivendo e ouvindo algo que está tirando do propósito. Muitas vezes você está ouvindo algo que está te distanciando do lugar que você deveria estar. Simão é aquele que ouve, mas ele escolheu ouvir mais alto a voz de quem? Uau, obrigado por um uau. A voz de Jesus. Ele escolheu ouvir mais alto a voz de Jesus, até que em Mateus 16, uau, e agora nós estamos encerrando. Não, vamos de novo, Simão, coalizão. E agora nós estamos encerrando. Ai, gente, vocês são tão espontâneos. Simão, em Mateus 16, Jesus chama os seus discípulos. João, pode sair do deserto, pode voltar para o seu lugar.
Jesus chama os seus discípulos. Vem cá, discípulos, fiquem de frente para mim aqui. Isso, de frente para mim. Espera aí, Jesus chamou a multidão aqui, irmãos? Jesus chamou os seus discípulos, porque a multidão, ela está no evento, mas a multidão não tem relacionamento. Meu Deus, gente, cadê vocês? Estou com vontade de sair correndo aqui. Eu sei que vocês estão calminhos, mas vocês estão pegando aí, que eu estou vendo a expressãozinha dos olhos de vocês. A multidão, ela gosta do culto do milagre, mas ela não gosta do culto do caráter. Jesus não chamou a multidão, porque a multidão não está preparada para ouvir aquilo que os discípulos estão. Jesus chamou os seus discípulos, aqueles que estavam no momento, que estavam no culto, que estavam na célula, que estavam na conferência, mas que quando tudo isso acabava, eles tinham... E fala assim: ei, meus discípulos, o que é que o povo fala sobre mim? Traduzindo, o que é que o povo que está no grande culto, no grande momento, mas que não tem, o que é que o povo fala sobre mim? Aí eles falam assim: Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Espera aí, uns dizem que tu és Elias. Elias era o quê? Profeta. Outros dizem que tu és Jeremias. Jeremias era o quê, irmãos? Profeta. Outros ainda dizem que tu és João Batista. João Batista era o quê? Profeta. Ou seja, a grande multidão, preste atenção nisso, isso é incrível, a grande multidão via como Jesus se movia, ou seja, a grande multidão sabia o que Jesus fazia, mas a grande multidão que não tinha relacionamento, não sabia quem Jesus era. Então Jesus olha para os seus discípulos e fala o seguinte: é mesmo? E vocês? O que é que vocês falam que eu sou? E eu imagino agora uma preocupação aqui. Por quê? Porque se Jesus faz de novo a mesma pergunta, quer dizer que possivelmente a primeira resposta estava errada. E paira aqui uma certa tensão. Em que sentido? Quem vai falar? Quem vai ter coragem de falar? Quem vai ter coragem de falar algo que... Quem eu sou? Isso é algo muito profundo. Mas a palavra fala lá em Mateus 16, que então Simão... Quem, irmãos? Meu Deus... Simão se levanta, olha para Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai, meu Deus, ele não falou: o Senhor parece fulano, o Senhor parece ciclano. Não, o Senhor lembra. Ele olha para Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora eu vou te falar um dado que você vai ter que ter um uau aí dentro. Tem um uau aí dentro que ele vai sair para fora agora. Sabe por quê? Meu Deus, porque de acordo com estudiosos teólogos, essa foi a primeira vez que a palavra Cristo foi dita na terra. Quase espontâneo esse uau. Peraí, não. Essa foi a primeira vez que a palavra Cristo foi dita na terra? Qual que é o significado de Simão? Aquele que... Como que aquele que ouve fala algo da terra que ninguém disse antes? Como que aquele que ouve traz algo para a terra que ele não copiou de ninguém que falou antes? É por isso que nessa hora, Jesus olha para ele: vocês vêm para cá, porque agora o papo é com nós. É por isso que Jesus olha para ele e fala: peraí, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pois também te digo,
Bem-aventurado é Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, você não ouviu isso de alguém que está aqui na terra. Tu és bem-aventurado, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Agora peraí, antes era tu és Simão, tu serás Pedro, mudança de destino. Agora Jesus olha para ele e fala assim: pois também te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra, desligado no céu. Tu és Pedro, tu és Pedro, tu escolheu a melhor parte, então eu mudo o teu destino. Podendo escolher qualquer coisa, você escolheu uma, mas você escolheu a melhor. Você escolheu o relacionamento. E quando você escolhe o relacionamento, é ele que muda o seu destino. Quando você escolhe o relacionamento, é ele que muda o destino da sua casa. É ele que muda o destino da sua família. Aí não fica pesado, porque você se relaciona com ele, começa a aparecer mais com ele, e aí ele te usa para começar a transformar lá a tua casa, a tua família, os teus amigos, a tua roda lá na faculdade, no teu trabalho. Agora me diz uma coisa: se você fosse Pedro agora, a primeira pessoa na terra, discípulos, que falou quem Jesus era, me diga aqui, como é que você estaria se sentindo? O cara, tem alguém aqui que estaria empolgado? Tem alguém aqui que talvez, como eu, estaria pensando, pode vir o que vier, eu vou dar continuidade. Já viu aquele galo de rinha, peito estufado? Tem medo de nada, pode vir. Eu vejo Pedro assim. Pedro, está empolgado, Pedro? Chama Pedro, chama. Pedro está empolgado. E você sabe o que acontece com Pedro alguns versículos depois? Permanece empolgado, Pedro. Continua empolgado. Isso, empolgado. Oh, meu Deus. Fale comigo bem empolgado, irmãos. Bem alto, vamos lá. Pedro nega Jesus. Sacanagem. Não acredito nisso. Não. Matt, você está falando que eu vou estar nos encontros, nos momentos, na célula, nos cultos. Aí eu vou partir para um relacionamento. Vou. Aí Jesus vai mudar o meu nome, vai mudar o meu destino. Vai. Mas e Pedro, que pisou na bola, mesmo depois de Jesus ter mudado o nome? O que isso nos ensina, irmão? Sabe o que isso nos ensina, Pedrão? Vem cá. Isso só nos ensina algo simples, mas profundo. Isso nos mostra a humanidade de Pedro. Ei, olha na bolotinha dos meus olhos aqui. Isso, olha bem na bolotinha, deixa eu te falar algo com muito amor. Os seus pastores vão errar com você. Os seus líderes vão errar com você. Os seus discípulos vão errar com você. O seu cônjuge vai errar com você. Os seus filhos, pais, vocês sabem, e agora eu sei, vão errar com você. Os seus pais, filhos, vão errar com você. Mas sabe o que isso também me ensina? Isso me ensina que não é por causa de um erro que Jesus descarta as pessoas. Esse foi espontâneo. Uau! Isso também nos ensina que não é um erro que define a nossa jornada inteira.
Isso nos ensina que a gente vai errar, mas não é isso que nos define. Obrigado por um amém, porque no processo de nos tornarmos rochas constantes, firmes e inabaláveis, nós vamos pisar na bola, irmãos, nós vamos errar uns com os outros, mas sabe o que a gente também vai fazer? Permanecer mesmo em meio ao erro, permanecer mesmo nos momentos difíceis, permanecer mesmo quando não está do jeito que a gente gostaria, porque a minha Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Porém, Pedro, depois de ter negado Jesus, ficou assim, triste. Me diga, se você fosse Pedro agora, como é que você estaria sentindo? Aquele que você prometeu não errar, aquele que você prometeu estar junto, não, aqui ó, conta comigo, agora pisa na bola com você desse jeito, como é que você estaria sentindo, hein, Anderson? Triste. Que mais, gente? Me fala. Decepcionado. Que mais? Fracassado. Desanimado. Tem alguém aqui que agora talvez ia estar assim: eu não quero dar continuidade de jeito nenhum, mas pode me pagar. É difícil demais, é pesado demais. Já fizemos 1000 células, para que continuar com isso aí? Não, mas tem que ter compromisso, tem que ser fiel, para que continuar com isso aí? Pedro, tá malzão, Pedro. E sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Você consegue tirar essa jaqueta? A palavra fala em João 21. Em João 21, fica com você, Pedro, essa jaqueta. É porque ela é sua túnica, ela é sua capa. E João 21, depois você lê para ganhar tempo. A palavra fala o seguinte, que Pedro, depois de ter negado Jesus, sabe o que ele foi fazer? Foi pescar. Foi voltar a pescar peixe, ou seja, ele foi voltar a fazer aquilo que ele era bom antes de encontrar Jesus. E sabe o que a palavra fala? Que então Pedro, com licença, Pedro. Tira o celular daqui, Pedro. Não. Então a palavra fala que Pedro está tão mal, irmãos, que sabe que ele vai voltar a pescar. E olha que incrível, a palavra fala que então Pedro estava nu, ele havia tirado a sua túnica. E quando a Bíblia fala de túnica, de capa, ela geralmente fala sobre o seguinte: chamado, ministério, autoridade e identidade. Uau, obrigado. Eu vou repetir, fale comigo para você decorar isso: chamado, ministério, autoridade e identidade. Mais uma vez, só para a gente ficar bem fixo: chamado, ministério, autoridade e identidade. Então, olha onde está o chamado, ministério, autoridade e identidade de Pedro. Eu sei que você nunca se sentiu assim quando você errou. Não, mas Pedro está assim. E sabe o que a palavra fala? Meu Deus. A palavra fala que Pedro e os discípulos voltaram a pescar. Obrigado. Vamos pescar, gente? Vamos pescar. Para ser discípulo já não deu. Vocês não são bons o suficiente para ser discípulo. Vamos voltar a fazer aquilo que vocês eram bom, beleza? Todo mundo reto aqui, reto aqui. Isso, vem Pedro para cá. Pega a rede aí, todo mundo junto. Vamos jogar para lá? Não, vamos jogar para cá. Pega a rede, 1, 2, 3 e joga. Vai puxando aí. Você pegou alguma coisa, Pedro? Não. Você pegou, André? Não. Você pegou, Felipe? Não. Não. Então vamos tentar de novo? 1, 2, 3 e joga. Vai puxando. Alguém pegou alguma coisa aí, gente? Não. Então quer dizer que para discípulos vocês são péssimos. E para pescar peixe, que é aquilo que vocês eram top, vocês são péssimos também? Como que eles estão se sentindo agora? Chamado, ministério, autoridade, identidade, já não deu. Vou voltar a fazer o que eu era bom antes do Senhor? Nada. Eles não pegaram nada, irmãos, nada.
nada. Agora a Bíblia também fala, meu Deus, cadê aquele glória a Deus aí que está entalado? Ele vai sair agora, sabe por quê? Porque a palavra fala que eles passam a noite inteira e não pegam nada, mas logo pela manhã tem alguém que aparece na praia. Quem aparece na praia? Jesus. Jesus aparece na praia e isso me faz lembrar um texto que fala assim, ó, que talvez o choro dure uma noite inteira, mas a alegria que é Jesus sempre vem pela manhã, sempre vem pela manhã, sempre vem pela manhã. Quem é que aparece de manhã na praia, irmãos? Jesus. E aí Jesus, olha isso, Murbach, Jesus podendo olhar para eles e chamar eles de qualquer coisa. Ei, se Jesus fosse o sistema religioso, ele faria o seguinte: e aí, seus fracassados, já que vocês não são bons para ser discípulos, me mostram os frutos dos braços aí de vocês. E aí, seus perdedores, e aí, seus fracos, e aí, seus medrosos. Mas a palavra fala em João 21, que quando Jesus aparece logo pela manhã na praia, ele olha para aqueles homens, e ele fala o seguinte: filhos, o sistema te chama pelo teu erro, eu te chamo pela tua identidade. O sistema te julga por causa que você pisou na bola, eu sei o que está aí dentro de você. Eu sei a semente que eu plantei aí dentro, eu sei o que eu coloquei aí dentro. Quer saber? Líderes, aprendam com isso. As pessoas vão errar com você, mas tente ver a identidade delas por trás do erro que elas cometeram. Filhos! 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 Vocês pegaram alguma coisa? Então faz o seguinte, pega a rede, e joga do outro lado. Vamos lá, para onde agora? Para cá? 1, 2, 3, vai, e segura porque agora parece que tá, parece que tá diferente, tem alguma coisa, tá mexendo? Tá mexendo? Então vamos puxar, vamos tentar puxar. Eita, tá pesado isso aí, cara. Tá pesado, vai puxando. Ah, meu Deus, tá pesada essa rede. Ah, meu Deus, peraí, a rede está enchendo, o barco está enchendo de peixe. Ah, meu Deus, qual que era o destino dessa pesca? Até eles ouvirem a voz de Jesus? Nada, fracasso, perda, derrota, medo. Mas o que acontece com essa pesca? A partir do momento que eles voltam a ouvir a voz certa, o destino é mudado. Ah, meu Deus, o destino é mudado, e não para de puxar não, irmão, porque o barco está enchendo. Peraí, a provisão está vindo, não para não, vai puxando. Gente, eu preciso de ajuda. Ah, meu Deus, eu venho no barco, eu preciso de ajuda porque o barco está enchendo. Ah, meu Deus, aqui o destino era não ter nada, agora a provisão está chegando, agora a virada de chave está, não, alguma coisa está acontecendo. Peraí, o barco, mas está fraco demais, tá pesado, tá enchendo o barco, irmão. Oh, meu Deus, é isso. Tá enchendo, até o momento que a provisão é tão grande, até o momento que a mudança de destino é tão grande, que aquele discípulo a quem Jesus muito amava entendeu e olhou para Pedro e disse: Pedro, é Jesus. O único que quando fala muda destinos é Jesus. É Jesus.
É Jesus, não tem outro que faz isso não. Tem não? Isso aqui não. Isso aqui é Jesus. É Jesus, Pedro. Então a palavra fala, e agora eu preciso de você, Pedro. Que então Pedro se lança às águas. Meu Deus! Pedro faz o quê? Se lança às águas. E olha o que a Bíblia diz: toma a sua túnica de volta. Toma o seu chamado de volta. Toma o seu ministério de volta. Toma a sua autoridade de volta. Toma a sua identidade de volta. Porque ele está entendendo. O meu chamado nunca se tratou de quanto eu sou bom, mas do quanto ele é bom. Ah, meu Deus, o meu chamado nunca se tratou da minha habilidade, mas da minha disponibilidade. O meu chamado nunca se tratou de quanto eu conseguiria, mas do quanto ele conseguiu por mim, e por causa dele eu vou, e por causa dele eu tomo isso de volta. Merecedor não sou, você nunca você, digno não sou, nunca você, mas quer saber, se ele me escolheu, quem sou eu para recusar o chamado que ele me deu? Uau! E agora eu termino de verdade. Essa foi espontânea. Pedro, vem cá, que agora vocês estão liberados e o papo é com o Pedrão. Essa é a primeira vez que Pedro vai voltar a ter relacionamento com Jesus, voltar a ter um tete a tete, olho no olho, depois de ter negado a Jesus. Imagine o coração de Pedro agora. Talvez pensando, o que é que ele vai me perguntar? Porque eu pisei na bola feio. O que é que ele vai me perguntar? E a palavra fala que quando Jesus olha para Pedro, podendo perguntar qualquer coisa, ele pergunta o seguinte, veja, ele não pergunta assim: Pedro, será que você está pronto agora? Será que agora que você foi humilhado na frente de todo mundo, você vai se levantar e parar de pisar na bola? Jesus não pergunta nada relacionado aos atos de Pedro, mas pergunta relacionado ao coração de Pedro. Peraí, Matt, você está falando que os atos não são importantes? Não, Jesus mesmo fala que nós como árvores seríamos conhecidos por meio dos nossos frutos, mas veja, frutos nada mais são do que consequências de raízes. Atos do lado de fora nada mais são do que consequência de motivações do lado de dentro. Uau! Então Jesus não vai só no fruto, ele vai direto na raiz, ele vai no coração e pergunta: Pedro, tu me amas? E pela segunda vez, Pedro, tu me amas?
pela terceira vez. Pedro, de verdade, tu me amas, Pedro? Então a palavra fala que Pedro, movido por uma profunda tristeza, olha para Jesus e fala: Tu sabes, Jesus, que eu te amo. E nessa hora Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: então Pedro, volta. Pedro, volta para o lugar que a atividade era menos importante do que a intimidade. Pedro, volta para o lugar em que o relacionamento era mais importante que o momento. Pedro, volta para o lugar onde você não precisava de reforços externos para ser fiel naquilo que eu te chamei. A tua túnica está de volta, a tua capa está de volta. Então Pedro, volta, essa é a primeira palavra que Jesus fala, volta. E depois de falar volta Pedro, e pastoreie as minhas ovelhas. Volta a viver aquilo que eu te chamei para viver. Volta a ter a autoridade que eu te dei para ter, o chamado que eu chamei, a identidade que eu te dei, a autoridade que eu te dei. Porque Pedro, no meio do caminho, muitas vezes você vai fracassar, muitas vezes você vai pisar na bola, muitas vezes vai dar errado, mas quer saber, Pedro? O que importa é que no meio de tudo isso, nosso relacionamento não se esfrie, não se acabe, e que você continue. Agora me fala aqui, quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava? Existe uma palavra que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas espera aí, superabundar significa ir além, ser a mais. Ou seja, para essa palavra se cumprir aqui, Jesus precisava perguntar no mínimo quantas vezes? 4, para ir além. Mas Jesus só perguntou. E eu te pergunto hoje, por que 3? Veja, por que Jesus não perguntou 7, que é o número da perfeição? Por que Jesus não perguntou 10, que é o número da completude, da obra completa? Mas ele perguntou. Sabe por quê, Pedro 3? Você quer saber por quê? Vocês querem saber por quê, gente? Vocês não querem saber por quê? Vocês querem saber por quê, igreja? Ano que vem, quando eu voltar, eu conto. Deus abençoe. Vamos lá. Vocês estão empolgados aí, gente? Porque essa revelação mudou a minha vida. Vocês estão empolgados aí ou não? Estão ou não estão? Então prepara. Se não todas, Pedro, se não todas, quase todas as vezes, pastor, que Deus usa o número 3 na palavra, pastor, Ele está falando sobre uma coisa, quase todas as vezes, sabe o que é? Continuidade. Me prova, Matt, vamos lá. Lá em Gênesis, no terceiro dia, o que é que Deus criou? As plantas, que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que permanecem assim em continuidade. Me fala uma coisa, isso é bom. Quando a terra estava devastada lá em Noé, você sabe quantos filhos homens de Noé edificaram a terra, dizendo que a terra não acabava lá, mas que teria continuidade? 3, vem comigo, que eu já estou com vontade de sair correndo aqui, Pedro. Vamos lá, me diz aqui. Quando Jó estava no seu último estágio, se coçando com cacos de telha, porque a sua saúde estava definhando,
Você sabe, Pedro, quantos amigos inicialmente foram falar com Jó e depois ele entendeu que a vida dele não iria acabar, mas que teria continuidade? 3, vem comigo. Quando Jonas estava desistindo do chamado e ministério, foi lançado na boca do grande peixe. Quantos dias e quantas noites ele passa lá dentro, dizendo que o chamado não tinha acabado, que o ministério não tinha acabado, mas que teria continuidade? 3, vamos lá, igreja, me fala aqui, quantos anos de execução dura o ministério de Jesus aqui na terra, que não acaba nele, mas continua vivo através de mim, de você e da igreja? 3, e agora? Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, e muitos disseram: acabou o chamado, acabou o ministério, acabou a autoridade, acabou a identidade. Em qual dia Jesus ressuscita dentre os mortos? Dizendo que não tinha acabado, mas que teria continuidade. Então Pedro, quando Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes se ele o ama, ele está falando o seguinte: quer saber? Hoje eu não te pergunto 7, que é o número da perfeição, porque perfeito você só vai ser na glória. Hoje eu não te pergunto 10, que é o número da completude, porque uma obra completa, Pedrão, só na glória. Mas Pedro, hoje eu te pergunto 3 vezes se tu me amas, Pedro. Porque não importa se está dando tudo certo ou tudo errado, não importa se você está no lugar que você gostaria ou ainda não, não importa se você está tendo sucesso ou se você está fracassando nesse momento, não importa se tudo está funcionando no seu ministério ou ainda não, não importa se sua casa está como você imaginava ou ainda não. Pedro, o que realmente importa no meio de tudo isso é que no meio de toda essa bagunça chamada vida, você continue, e continue, e continue, e continue, e continue, e continue. E agora me diz uma coisa: Pedro continuou ou não? Pedro continuou ou não? Sim, porque na descida do Espírito Santo, em Atos 2, tem alguém que se levanta cheio de poder e autoridade, e dá um discurso que quase 3.000 pessoas se convertem. Quem é esse? O vacilão, mas o que não desistiu, o que pisou na bola, mas o que não parou, aquele que foi julgado por muitos, mas que foi perdoado por ele, aquele que tinha tudo para jogar essa capa fora, mas escolheu botar de volta. E agora me fala algo: quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou se ele o amava? 3. Quase quantas 1.000 pessoas se convertem no primeiro discurso de Pedro? 3.000. 3.000 é muito mais que 3 ou não? Aí se cumpre a palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uau, foi porque ele foi o melhor? Foi porque ele acertou tudo? Foi porque ele teve só sucessos? Mas foi porque no meio de tudo isso ele escolheu relacionamento. E é por isso que eu fiz questão de trazer essa palavra aqui nessa 1000ª célula, porque célula é a essência do relacionamento. E a minha palavra sobre vocês é: continue, 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 continue.
Continue. Eu estou falando que vai ser fácil, não. Eu estou falando que você vai estar o tempo inteiro bem, não. Mas eu estou falando, essa capa nunca se tratou de você, se tratou dele. Então, no meio de tudo isso, Igreja Metodista de Mandaguari, nos tempos bons ou ruins, na abundância ou na falta, na alegria ou na tristeza, no momento de sorrir, no momento de chorar, quando a igreja está lotada, mas quando tem uma célula com 3 pessoas, quando o recurso financeiro está explodindo e sobrando para tudo que é lado, mas quando está apertado, quando você está feliz com o seu líder, mas quando tem vontade de jogar a cadeira nele, o que importa é que no meio de tudo isso, nós como igreja, continuemos. Uau! E sabe, irmãos, eu sinto que nessa noite tem pessoas aqui que vieram para cá, talvez pensando em desistir de algo. Obrigado, Pedro. Talvez pensando em desistir de um chamado, de um ministério, de uma autoridade, da sua identidade. Talvez pensando em desistir da sua família. Talvez pensando em desistir do seu emprego, que o Senhor te colocou lá e você sabe. Talvez pensando em desistir da sua célula. Talvez pensando em desistir daquilo que o Senhor te chamou. E se isso é com você nessa noite, eu quero que agora você feche os seus olhos, todos que puderem fechar os seus olhos. E você que sente, cara, isso é comigo. Eu sou esse ou eu sou essa que preciso dar continuidade. Coloca a mão no seu coração aí onde você está. Isso. Coloca, irmãos. Coloca. Isso. Aí onde você está. Talvez você está cansado, talvez você está sobrecarregado, talvez você está com medo, talvez você está frustrado. Se isso é com você, bote a mão no seu coração. Isso. E você que está com a sua mão no seu coração aí, no lugar que você está, com seus olhos fechados, irmã, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Agora é você e ele. Eu não sei porquê, mas profeticamente eu sinto no meu espírito como se o Senhor estivesse na frente de algumas pessoas nessa noite perguntando: tu me amas? Tu me amas? Eu nunca solicitei perfeição. O que eu quero é um coração que permaneça mesmo no meio do momento. Tu me amas. O teu trabalho não é acertar tudo, o seu trabalho é permanecer mesmo no meio dos momentos difíceis. Tu me amas. Tu me amas. Esse é um culto comemorativo e é um culto de restauração. Restauração da alegria de muitos aqui em fazer aquilo que o Senhor chamou. Restauração do ânimo de muitos aqui para permanecer por no mínimo mais 1000 células. Ânimo de muitos aqui para permanecer fiéis mesmo nos tempos difíceis. Sabe, irmão, eu não sei, eu sinto isso. Se você está com a mão no seu coração dizendo: eu sou esse, eu sou essa, que eu preciso de um novo ânimo, eu preciso de uma nova alegria para dar continuidade. Se isso é com você, vem aqui para frente, vem, pode vir, irmão, pode vir, vem, isso, vem, sai do seu lugar, vem mesmo, pode vir, vem, pode vir que eu sei que o Senhor está te chamando para cá nessa noite. Vem, pode vir, sim, vem, pode vir, isso. Algumas pessoas vão sentir de se ajoelhar, outras vão ficar de pé, outras vão se deitar, eu não sei.
Eu sinto que o Senhor está chamando muitos aqui nessa noite para dizer: eu tenho um renovo, eu tenho um novo ânimo, eu tenho uma nova alegria nessa noite. Vem, pode vir, irmão. Isso. E eu preciso agora dos pastores, Jesse, pastores aqui dessa casa, pessoal da intercessão, líderes, se vocês puderem me ajudar e começar a passar aqui por essas pessoas e começar a colocar a mão nas costas delas ou nos braços, eu não sei, mas homens com homens, mulheres com mulheres, comece a liberar uma palavra de ânimo aí, comece a liberar uma palavra de alegria, comece a liberar uma palavra de renovo. Isso, há um rio de renovo aqui nessa noite. Isso. Pode ungir as suas mãos, ungirem as suas mãos, pastores, líderes, irmãos dessa casa, intercessores. Agora eu preciso de vocês, e você que veio aqui pra frente, irmão, essa é a hora, se der vontade de chorar é pra chorar mesmo, se der vontade de gritar é pra gritar mesmo, se der vontade de se ajoelhar é pra ajoelhar mesmo. Isso, o Senhor está nos chamando nessa noite pelo nosso nome. Ele está nessa noite restaurando, Ele está nessa noite mudando o destino de muitos aqui. Isso. Igreja, se você puder, levante suas mãos para cá. Igreja que está aí atrás, levante suas mãos para cá e comece a declarar palavras para cá, comece a declarar. Irmãos, eu sinto que há a depressão que é espiritual, que estava não só na atmosfera emocional, mas espiritual também, que está sendo curada nessa noite. Eu sinto cadeias sendo quebradas aqui nessa noite. Isso. Eu sinto óleo sendo derramado novamente, uma unção fresca fluindo nessa noite. Igreja, levante suas mãos para cá e ore, porque tem algo acontecendo aqui. Isso. Está voltando, o ânimo está voltando. Há um rio de águas vivas neste lugar. Espírito soprando, há um vento de paz, um vento de paz, um vento de paz que está fluindo. Há uma nova capa, há uma nova capa, uma nova capa, autoridade, identidade, um chamado, uma chama, uma chama, uma chama que não se apagará, que não se apagará, que não se apagará. Há uma chama voltando, há uma chama voltando, de continuidade, de continuidade, há um renovo aí. Oh, 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 oh. Ei, ei.
Yeah. Yeah. Há casais sendo renovados aqui nessa noite, alianças sendo restauradas nessa noite, alianças renovadas nessa noite. Há perdão fluindo, há perdão fluindo. Você que ainda não recebeu um toque, ainda que não oraram por você, levante sua mão mais alto que você puder. Isso. Irmãos da intercessão, pastores, líderes, precisamos de vocês, essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas. Isso. Alegria de servir na casa do Pai, a alegria de liderar está voltando. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não. Sim, que o que era lindo assim, meu noivo esperado. E eu abro a minha casa, pode morar aqui. Se você pode, levante suas mãos o mais alto e diga: tem fogo. Ei, eu não imaginava que era ali. Olhe pra ele e diga que era lindo, meu noivo esperado. E eu abro, pode morar. Será que pode ser um pouco mais alto? Com toda a força, diga: tem fogo nos... Ei! Que... que era meu noivo esperado. Eu abro, pode morar aqui. Só nossas vozes, diga: tem fogo. Olhe pra ele e diga que era lindo assim, meu noivo esperado. A minha casa pode morar aqui. Sim, pela última vez, com toda a força. Tem fogo no sol.
Cristo pode morar aqui, pode morar aqui, e pode morar aqui, sim, sim, pode morar. Não apenas um evento, não apenas um momento, não apenas um culto, não, 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 não. Queremos mais, queremos relacionamento, relacionamento e continuidade, e continuidade, e continuidade. Essa igreja será conhecida como a igreja que dá continuidade. E agora, pela última vez, levante suas mãos o mais alto que você puder e diga: tem fogo. Só vocês digam: tem fogo. Se você pode, homens com homens e mulheres com mulheres, escolhe alguém aí e dá um abraço apertado, a não ser que seja o seu cônjuge. Se for seu cônjuge, mas se não, homens com homens, mulheres com mulheres. Isso, dá um abraço aí, mas não dá um abraço rápido não. Dá um abraço que ministra, dá um abraço que toca. Isso. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Amém, glórias a Deus. Amanhã a gente tem mais. Amém. Então só lembrando você de 3 avisinhos, já que ele falou de 3. Amanhã você que está na escola de discípulos, às 8 horas da manhã nós temos a nossa escola aqui, amém? Às 9